Uma das maiores dificuldades para quem começa a meditar é estabelecer uma disciplina. Não é a disciplina em si, mas é justamente o estabelecimento da disciplina. O que eu quero dizer com isso é que o começo é difícil. O durante é relativamente fácil, uma vez que você já estabeleceu um ritmo, uma disciplina. É muito fácil você permanecer nela. Mas entrar na disciplina, ou seja, dar os primeiros passos, estabelecer um ritmo para a sua prática, é bastante complicado, bastante difícil para a maioria das pessoas. Para a gente entender essa dificuldade, principalmente para a gente entender como lidar com ela, como contorná-la, a gente precisa entender de onde isso vem, quais são as causas, né, dessa dificuldade, e aí sim estabelecer um plano para contornar esse problema. Primeiro, vamos entender o seguinte: a disciplina, ou pelo menos estabelecer uma disciplina, é algo que é difícil em qualquer prática, em qualquer rotina que se pretende estabelecer. Isso não é inerente à meditação, isso não é uma dificuldade específica da meditação. Então, é algo que todo mundo enfrenta nesta vida. Se você quer estabelecer uma rotina de práticas físicas, musculação, natação, vai ser difícil. Se você quer estabelecer uma rotina de estudos, também vai ser difícil. E na meditação não é diferente. Um outro ponto importante aqui é lembrar do seguinte: a disciplina é difícil por natureza. Tem uma definição que eu escutei um tempo atrás e de que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, que a disciplina é você fazer algo que você não quer para você obter algo que você quer. Ou seja, existe uma dimensão sacrificial na disciplina. Você vai despender um esforço considerável para começar a fazer algo que você não quer, algo que não é necessariamente agradável, algo que não traz uma satisfação imediata, para chegar a um resultado que realmente traga satisfação. Então, necessariamente, a disciplina vai ser algo desagradável. Isso também vale para a meditação. Como eu disse, essas dificuldades elas são inerentes à meditação, elas não são específicas da meditação, elas valem também para a meditação. E, logicamente, causas e soluções também não vão ser específicas da meditação. Então, aqui, em vários momentos, vocês vão perceber que eu vou fugir um pouquinho da temática específica da meditação para tratar de uma forma mais específica e mais objetiva possível das questões gerais do estabelecimento de uma disciplina. Se nós mantivermos em mente a ideia de que disciplina é você fazer algo de que você não gosta para obter algo que você gosta, ou fazer algo que você não quer para obter algo que você quer, a gente já começa a perceber que um caminho para estabelecer uma disciplina, um caminho para você desenvolver uma rotina que realmente traga frutos para você, passa necessariamente por um entendimento profundo a respeito daquilo que você quer. No caso da meditação, é importante saber aonde você quer chegar. Quais são seus objetivos? O que você está buscando? E uma vez que você desenvolva e aprofunde um entendimento a respeito dessas coisas, fica muito mais fácil você ter clareza em relação ao que você quer para encaixar isso num movimento de fazer algo que você não quer, para chegar àquele resultado que você quer. No caso da meditação, quais seriam objetivos viáveis, adequados, desejáveis? Você quer, por exemplo, obter bem-estar emocional. Você quer obter, por exemplo, libertação, que é um dos resultados da meditação. Você quer obter tranquilidade. Você quer vencer a ansiedade. Você quer vencer a depressão. Você quer lidar com males emocionais que o afetam. E essas condições, em geral, são muito ruins
logicamente, vencê-las representa um ganho imenso para você. Então, a primeira recomendação que eu posso passar é: tenha em mente qual é o seu objetivo. Tenha o máximo de clareza em relação ao que você busca por meio da meditação. E uma vez que você desenvolva clareza em relação a esses objetivos, fica muito mais fácil você estabelecer uma rotina de meditação, porque você vai ter em mente aquele fruto, aquele objetivo que você pretende conquistar. Outro ponto muito importante quando se lida com meditação, quando se pretende estabelecer uma rotina de meditação, uma disciplina de meditação, é você ter em mente o quanto de esforço você vai despender para o tanto de objetivo que você vai obter, ou tanto de resultado que você vai obter. Porque às vezes o esforço é tão grande, a disciplina ela exige tanto esforço que às vezes pode não valer a pena você despender aquele esforço todo para obter aqueles resultados. Ou seja, um segundo ponto muito importante aqui é você ter certeza de que aquilo que você deseja, aquele resultado que tanto interessa a você, realmente vale o esforço que você pretende desempenhar. Isso pode parecer um pouco esquisito, mas isso passa também por uma clareza em relação ao que é a prática da meditação. Porque às vezes, para você obter o resultado que você deseja, você precisa meditar muito. Ou, melhor, meditar muito mais do que você pretende meditar. Dedicar-se muito mais à meditação do que realmente você está disposto a se dedicar. Então, por exemplo, para você atingir a iluminação, que é o resultado da prática da meditação dentro de algumas traduções orientais. Para você chegar à iluminação, você precisa se tornar um meditador sério. E ser um meditador sério implica você ter a meditação presente na sua vida de forma cotidiana, diária, por um tempo considerável, ao ponto de você, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas na sua vida para poder colocar a meditação no lugar. Essa busca vale esse esforço? Eu não sei. Isso é uma pergunta que você precisa se fazer para que você tenha clareza em relação a custo-benefício. Eu sei que isso pode soar um pouquinho racional demais e é até um pouco esquisito falar racionalmente quando se trata de meditação, mas é uma questão razoável, é uma questão importante, porque nem todo mundo está disposto a abrir mão de partes importantes da sua vida para colocar a meditação no lugar e para obter frutos tão imensos e tão poderosos, tão valiosos quanto a iluminação. Então pergunte-se se é isso que você busca. Diante do objetivo que você estabeleceu, a meditação cabe no seu dia? A meditação cabe na sua vida? E então, uma vez que você tenha entendido essas duas coisas, os frutos que você quer obter e o esforço que você precisa despender para obter esses frutos, você consegue ter clareza em relação a custo-benefício, quanto de esforço você realmente vai ter que despender para estabelecer essa disciplina meditativa e vai ter certeza se isso realmente cabe na sua vida. Uma vez que você tem essa clareza em relação ao que você pretende obter, em relação ao esforço necessário para obter esse objetivo, então fica muito fácil você trazer a meditação para a sua vida e desenvolver uma disciplina de meditação. Talvez tenha ficado claro até aqui que não se trata tanto de estabelecer recomendações práticas relacionadas à disciplina, ao estabelecimento de uma disciplina, mas principalmente de estabelecer um entendimento mais profundo, tanto a respeito da meditação, como a respeito da disciplina de um modo geral, para daí você trazer a prática para dentro da sua vida, encaixá-la
dimensioná-la em função daquilo que você busca e em função também das suas próprias capacidades. Porque, naturalmente, uma pessoa que abre mão de parcelas importantes da sua vida para se dedicar exclusivamente à meditação vai ter muito mais condições de estabelecer uma disciplina meditativa do que alguém que tem dificuldades de fazer isso. Porque a sua rotina de trabalho, a sua rotina familiar, ela é muito exigente, impede você de acordar às 4 da manhã para meditar, impede você de chegar em casa e passar o resto da noite meditando após o trabalho, impede você de dedicar horas e horas à prática da meditação. Isso varia em função não apenas da rotina familiar, da rotina profissional, mas também em função da fase da vida em que você se encontra. Para pessoas jovens, talvez seja mais fácil encontrar horas livres para dedicar à meditação. Por outro lado, para pessoas jovens, talvez seja mais difícil encontrar tranquilidade, serenidade para se sentar em silêncio para meditar, porque quase tudo é estímulo e agitação. Então, a questão etária ela também influencia muito o estabelecimento da disciplina no caso da meditação. Claro que recomendações práticas elas são válidas. Uma vez que você consiga condição física, condição ambiental, condição respiratória, preparo mental, uma vez que você tenha uma rotina de preparação ou tenha passado por uma rotina de preparação para a meditação, fica muito mais fácil você colocar os dois pés na meditação e meditar efetivamente de um modo tal que a disciplina ela acontece de forma quase que natural. Eu explico isso num dos módulos do meu curso, né, quando eu falo das questões ambientais, das questões de alimentação, de vestuário, ou seja, criar uma atmosfera, um ecossistema, poderíamos dizer, propício para a meditação faz muita diferença quando se pretende estabelecer uma disciplina meditativa. E então, quando você tem aquelas condições realmente bem resolvidas, essa disciplina ela vai acontecer com muito mais facilidade. Isso realmente faz diferença, mas não é esse o objetivo neste momento. Quem quiser, depois dá uma olhada no meu curso em que eu explico isso detalhadamente num dos módulos. Uma vez que você tem estabelecido a disciplina meditativa, fica muito mais fácil permanecer nela, desde que você continue alimentando o seu entendimento a respeito dos frutos que você já obteve por meio da sua prática e dos frutos que você ainda vai obter, porque a meditação também é evolutiva. O fato de você ser um bom meditador neste momento não significa que você não possa ser um meditador ainda melhor daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a alguns anos de prática. Por isso é tão importante continuar se dedicando cada vez mais e com cada vez mais intensidade para que você se torne um meditador cada vez melhor.